misericórdia. Glórias a Deus. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 em diante. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproxime. Deste modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Glória ao nome santo do Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, é uma passagem muito conhecida. Sabemos que hoje é uma noite de festa, é uma noite de alegria, é uma noite da ceia do Senhor, é em memória de tudo aquilo que Jesus representa, daquilo que Jesus fez por cada um de nós naquela cruz. Estamos aqui alegres essa noite, bendizendo e glorificando o nome santo do Senhor. Eu quero que você entenda, por qualquer cenário que você estiver enfrentando, Deus, Ele tem uma passagem, Ele tem um caminho. O Jordão do Senhor, Ele pode abrir, e Ele está aqui essa noite para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estava orando ao Senhor por essa mensagem, aonde o Senhor me deu nesse dia, e o Senhor me deu um tema para essa mensagem. E o tema da mensagem é a promessa de Deus. Precisamos entender o que significa a promessa. A promessa é um voto que Deus faz ao homem, assim como tem o voto que o homem faz a Deus. Também tem a promessa onde Deus faz a minha pessoa e a sua pessoa. É um voto que Deus está fazendo, e Deus, Ele lança uma promessa à minha vida e à sua vida. É um voto que Deus está dizendo que vai cumprir. É algo que Deus está dizendo que vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas para eu viver as promessas do Senhor é necessário estar posicionado. Para eu viver as promessas do Senhor é necessário estar com a vida no altar. Para eu viver as promessas do Senhor posicionada, a minha obediência é necessário entender que é melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor está aqui essa noite porque Ele tem algo reservado para a minha vida e para a sua vida. O Senhor é fiel em tudo que Ele faz. Muitas vezes, mediante a uma situação que nós enfrentamos, meus amados, a gente faz um voto ao Senhor, para dizer: Senhor, se Tu fizer, Senhor, eu vou fazer algo. Se o Senhor fizer, Senhor, eu vou testemunhar. Se o Senhor fizer, eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou estar em todos os compromissos da Tua casa. Se o Senhor fizer, Senhor, algo que eu estou te pedindo, eu faço um voto a Ti que serei dizimista fiel.
os egípcios. Agora esse povo está andando no deserto. E esse povo decide não ser fiel ao Senhor. Esse povo decide a murmurar, a reclamar, a fazer idolatrias. Nós vamos ver que mediante a um povo que está no pecado, na iniquidade, mediante a um povo idólatra, mediante a um povo que está desobedecendo a Ele, mesmo assim Deus quer cumprir a sua promessa. Mesmo assim Deus quer cumprir a promessa que Ele fez. Mesmo assim Deus quer levar ainda o seu povo a uma terra que manda leite e mel. E nós vamos ver que a vontade de Deus é destruir esse povo, é exterminar esse povo onde não está obedecendo a sua voz, onde não está querendo viver as promessas, porque querer viver a promessa é obediência. Eu não posso dizer, missionário Juliano, eu quero viver as promessas se a minha atitude não demonstra. Eu não posso dizer que quero viver as promessas, quero dar um dia na boca do cordeiro, se meus atos, as minhas atitudes não demonstram. E nós vamos ver um povo que quer sim alcançar a terra que manda leite e mel, mas não quer obedecer, mas não querem fazer conforme a vontade do Senhor, conforme Moisés está instruindo, conforme Moisés está posicionado, conforme Josué está posicionado. E esse povo começa a desagradar ao Senhor. E aí Deus se acende, Deus diz a Moisés: eu vou exterminar esse povo, eu vou destruir esse povo. Mediante o posicionamento do povo, Deus está dizendo: a promessa não vai acontecer. Mediante a falta de obediência, a falta de compromisso, Deus está dizendo: a promessa não vai acontecer, não porque eu não quero cumprir, é porque você não quer obedecer, é porque você não quer ser fiel, é porque você não quer fazer aquilo que eu ordenei. É como o pai que diz: olha, vou te colocar na melhor universidade, vou pagar todas as mensalidades, os livros de estudo, mas eu só peço que você tire a nota boa e que você conclui. Assim Deus está dizendo ao seu povo: eu quero cumprir a promessa, eu quero fazer aquilo que eu prometi a você, aquilo que eu falei que ia fazer, mas mediante o seu posicionamento. Nós vamos ver que Deus está numa situação tão delicada, porque Deus quer honrar a promessa que Ele fez, mas o povo não está posicionado, o povo não está atento àquilo que Deus quer. Nós estamos vivendo uma geração onde está um povo despercebido, onde a igreja do Senhor está dormindo. E nessa viagem, irmão, que eu fiz para a misericórdia do Senhor, eu entendi que não é só a comunidade de salvação da fé, não é apenas essa obra que está sofrendo, mas também outras congregações, outros ministérios onde eu também passei, que está enfrentando a mesma dificuldade de um povo que não quer obedecer ao Senhor, de um povo que não quer alcançar a Canaã celestial, um povo que não quer viver debaixo da ordenança de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que Deus decide excluir o povo. Mas quando nós vamos olhar para o texto, em Êxodo capítulo 3, Deus Ele quer levar este povo a cumprimento dessa promessa. Deus está dizendo: eu quero honrar o voto que eu falei, eu quero cumprir o voto que eu disse a você que ia fazer, mas basta apenas você obedecer a minha voz, basta você ser fiel a mim, basta você cumprir os meus mandamentos. Irmãos, Deus Ele quer destruir este povo, mas como é bom ter um líder como Moisés. Moisés assim intercedeu por este povo, e Moisés disse: Senhor, não destrói eles, não destrói o povo, Senhor, porque eu vou falar um Deus que liberta o seu povo, um Deus que tira esse povo da terra da aflição, e agora ele destrói. Então Deus veio dar uma ordenança e diz: eu mando o meu povo marchar porque eu darei. Mas vamos ver, irmãos, que não é porque Deus deu uma oportunidade, que Deus foi misericordioso, que Deus está dizendo: ande de qualquer maneira. Não, eu não vou destruir vocês, mas ande de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não foi isso que Deus disse. Marche porque eu darei vitória. E Deus ainda colocou um propósito
coração que Deus iria permitir a destruição só daqueles que não obedecessem, só daqueles que fossem fiel que iam alcançar a terra que manda leite e mel. E nós vamos ver mediante a um grupo de pessoas que estavam desobedecendo ao Senhor, começa uma caminhada de 40 anos no deserto. Nós vamos ver que Josué não se corrompe. Nós vamos ver que Josué permanece posicionado, porque Josué quer o cumprimento do voto do Senhor. Josué quer o cumprimento da promessa que Deus fez a ele, porque a promessa é para o povo. Mas vamos ver, irmãos, que esse povo que entrou na terra foi um povo numeroso, mas não foi o mesmo povo que saiu do Egito. Porque mediante o deserto, Deus decide peneirar, Deus decide separar quem é fiel e quem é infiel. Deus decide separar aquele que está honrando ao Senhor e aquele que não está. Deus está dizendo: você é apenas com aquele que é comigo. Eu vou honrar a promessa apenas para aquele que me honra. E passaram 40 anos, aquele povo pereceu no deserto e nasceu um novo povo. Mas Josué permaneceu. Josué estava posicionado. E agora Josué se torna o líder. Josué agora tem um voto com a promessa que Deus faz a ele. Esforço de Josué, tem um ânimo, porque eu falei: esse povo vai herdar a terra que eu prometi. É Deus confirmando o voto que Deus fez a Moisés lá atrás. É Deus dizendo: mesmo que Moisés não esteja, a minha promessa permanece. Mesmo que vocês ainda não vejam mais Moisés, a minha promessa permanece. Ele é churicão da lava. Agora vamos ver. Josué era dele, mas Deus era dele. Josué agora recebe uma ordenança do Senhor, que chegou o tempo de atravessar agora o Jordão. Chegou o tempo agora de alcançar a tua promessa, o cumprimento do voto do presbítero. Porque há um dia do Senhor, o cumprimento do voto. Há um dia que Deus escolhe para dizer: é esse dia que eu darei vitória. É esse dia que eu vou mudar a tua história, o teu cativeiro, mediante a sua fidelidade, mediante a sua obediência, mediante a você me honrar, eu também irei te honrar. E tem algo que eu sempre guardei no meu coração, é uma frase que eu uso muito: o tempo diz tudo. E o tempo mostrou que precisava morrer no povo para nascer um novo povo. O tempo mostrou que aquele povo que saiu do Egito não estava preparado para alcançar a grande promessa do Senhor. Porque não é apenas Deus fazendo um voto para você, mas é você que está pronto para o cumprimento desse voto. E se eu fosse refletir essa noite junto com você, a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz: será que você está honrando o céu? Será que você está posicionado para o cumprimento do voto hoje? Será que você está preparado para aquilo que Deus reservou para você? Será que você está honrando o Senhor em tudo? Será que Deus pode liberar o cumprimento do voto hoje? Será que Deus pode entregar a você a grande vitória que Ele tem? E Deus decide agora cumprir o cumprimento do voto. Deus ordena que Josué diga ao povo se preparar, porque daqui 3 dias eles vão atravessar o Jordão. E Josué dá uma ordenança: não fique tão perto da arca da aliança, fique um pouco distante, para que vocês não se percam, porque vocês precisam ser direcionados pela presença. Josué está ensinando algo aqui para o presbítero, que não é andar da maneira que quer, não é ir para o caminho que deseja, mas é estar atento à presença de Deus, é ser direcionado pela presença e não andar conforme eu quero, não andar da maneira que eu acho, não ser intelectual da maneira que eu acho que tem que ser, não. Ele está dizendo: olha, se vocês ficarem muito perto, vocês não vão ver para onde a arca está sendo direcionada, e vocês vão se perder.
fica um pouco distante para você saber qual é o direcionamento. Deus está ensinando algo aqui. Deus está ensinando porque tem pessoas que estão perto, mas ao mesmo tempo estão perdidas. Tem pessoas que estão perto, ao mesmo tempo não sabem o que está fazendo. É um ditado dizendo: não, eu estou fazendo a obra. Mas qual obra? A obra da ordenança de Deus é a obra que eu quero fazer. A obra que Deus direcionou a minha pessoa a fazer é a obra que eu quero fazer. É estudar a Bíblia da forma que eu quero, ou é estudar o livro que Deus quer que eu estude? Eu estava com um irmão em Cristo essa semana, numa viagem, e ele disse para mim: Cristo, eu sentei um domingo para poder buscar conhecimento da palavra do Senhor. E eu queria tanto estudar a Bíblia, eu queria tanto, passar a tarde toda estudando a Bíblia. E eu já tinha alguns livros que eu queria estudar. Mas quando eu sentei para estudar, me deu um grande sono. Me deu uma grande canseira. E eu não conseguia estudar os livros que eu queria estudar. Não conseguia estudar a Bíblia da maneira que eu tinha me projetado para estudar. E de repente eu busquei no Senhor. E o Senhor diz: não é do seu jeito, é do meu jeito. O Senhor diz: não é o livro que você quer ler, não é o livro que você quer estudar, é o livro que eu quero que você estude. E ele foi lá e começou a abrir na onde Deus falou. E aí Deus começou a revelar a ele coisas profundas, coisas que o pastor estava vivendo, coisas que a igreja estava precisando receber da parte do Senhor. Aleluia! E Deus preparou tudo para o culto da noite. Deus preparou que o pregador não fosse. E Deus assim disse: agora é você que vai repassar tudo aquilo que eu te ensinei. Tudo aquilo que eu falei com você vai repassar a minha igreja. E ele disse: Bispo, eu entendi que não é do meu jeito, não é da minha maneira, mas sim da maneira de Deus. E quando chegou no final do culto, o pastor me procurou e disse: olha, irmão, tivemos uma reunião ministerial, e foi uma reunião difícil, e ninguém sabia de nada a não ser quem estava nessa reunião. E Deus te revelou tudinho e você pregou essa noite. É cumprimento do voto do Senhor, é cumprimento das ordenanças do Senhor. Ele Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: não é da sua maneira, não é do seu jeito. Eita, achar que é as promessas de honra. Ele é o suricanta na mão, porque senão até não tem, você não tirado. Ele é o suricanta na mão. Aquilo que o povo recebeu do Senhor, que foi a liberdade, foi atravessar o mar vermelho, perder o deserto. Perder a sua vida. E o cumprimento do voto do Senhor aconteceu. Josué está preparado agora com toda a coletiva. Os levitas já estão prontos para a arca. Está tudo certo, conforme a ordenança do Senhor. E agora eles começam a travessia do Jordão. Eles começam agora a atravessar o Jordão para o cumprimento da promessa que Deus fez. E eu quero que você entenda que foi 40 anos depois. Ei, não é 40 dias, não é 40 horas, é 40 anos. Isso, mas por que tanto tempo? Pela desobediência de um povo que estava antes. Um povo que não queria ouvir, que não queria obedecer, que não queria honrar o Senhor. Josué teve que esperar anos para o cumprimento do voto do Senhor. Cuidado por causa do nosso falta, do nosso posicionamento, alguém pode sofrer. Por falta de vigilância, alguém pode sofrer. O pastor foi tão grato pela pregação, pela mensagem que Deus revelou ao irmão. E era coisa que ninguém sabia, mas a mensagem foi revelada. E as pessoas que ofenderam o pastor, chegou depois do pregador e disse: irmão, qual foi o livro que você leu? Aí a irmã desse outro irmão que se levantou quando a vida do pastor e disse: está vendo? Eu falei para você que estava certo. Eu falei para você que estava errado.
Há um povo querendo atravessar o Jordão, mas não quer ouvir, não quer obedecer, não quer participar da mesa do Senhor, não quer ser fiel ao Senhor. Ele é o churicano, agora está tudo preparado para o cumprimento do voto. Sabe quando você se prepara para cumprir o voto que você fez ao Senhor? Já tudo sendo preparado para Deus cumprir o voto. A promessa que Ele fez, o voto, vai acontecer mediante ao povo que está obedecendo agora. Vai acontecer porque o povo agora se voltou ao Senhor. Vai acontecer agora porque tem mais pessoas somando do que dividindo. Tem mais pessoas obedecendo do que sendo contra. Ele é o churicanta lá na mãe, porque a promessa do Senhor acontece. O dia do Senhor chega. Ele é o churicanta lá na mãe. Você, na maneira que você entrou aqui essa noite, mas o Senhor está dizendo, mediante fidelidade, eu também sou fiel. Mediante a obediência, eu também morro. Ele é a churicanta. Quem estava aqui no mês de julho, eu falei algo no ensino da palavra. Acho que foi no mês de julho, eu disse algo, os irmãos estavam aqui lendo. Eu coloquei o meu ministério à prova. Eu coloquei o meu relacionamento com Deus à prova. Eu coloquei em jogo a minha família. E eu falei, Senhor, eu quero provas. Eu quero que o Senhor faça algo. Lembra quando Elias orava, o fogo caía? Relacionamento, intimidade, voto com Deus, crédito. E Deus é fiel. E há 10 anos atrás, escute bem, eu estava em casa, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito na minha vida. Tinha já feito algumas viagens, tanto em estado do Brasil, tanto em outro país, mas eu tinha um desejo no meu coração, e eu queria conhecer um lugar, porque esse lugar para mim representa a missão, representa a chama. E eu disse ao Senhor, Senhor, me leva para o Camboriú, me leva para o Balneário, me leva, Senhor, lá, Senhor de Leão. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça isso comigo. E aconteceu algo interessante, que eu tive até a oportunidade de ir, mas não era a vontade de Deus, era a minha vontade. Não era o tempo de Deus, mas era o meu tempo. Mas eu decidi sempre aguardar o tempo do Senhor. Decidi sempre aguardar o momento do Senhor. E neste mês que nós passamos, mês de agosto aconteceu, 10 anos depois. 10 anos depois o Senhor prepara tudo. 10 anos depois o Senhor, Ele cumpre a promessa na minha vida. 10 anos depois Ele prepara tudo para eu poder estar em Camboriú. E pela misericórdia do Senhor, foi uma viagem maravilhosa. Tivemos melhores restaurantes, melhores hotéis. Tivemos oportunidade, ganhamos almas para o Senhor Jesus, que isso é o foco. Almas se renderam ao Senhor. Coisas maravilhosas o Senhor fez. Uma vida 7 anos afastada pelo caminho do Senhor, no meio da rua reconciliou com o Senhor Jesus. Vidas sendo transformadas, vidas alcançadas pela graça do Senhor, por cumprimento de uma promessa que Deus fez na minha pessoa. Interessante que quando eu embarquei de volta naquele avião que me levou para o Balneário, lá no alto, o Senhor falou algo comigo muito interessante. O Senhor disse, filho, o meu tempo é diferente do tempo do homem. O meu tempo é melhor. E o Senhor disse, pela obediência,
aquilo que você tem feito na minha obra. Eu decidi realizar o seu sonho, a promessa que eu te fiz. E o Senhor disse mais: no seu tempo, você iria vir por baixo, mas no meu tempo você veio por cima. E eu disse: Senhor, alguém que não aleluia que entendeu, mas eu disse: Senhor, explica melhor. No teu tempo tu viria de ônibus, mas no meu tempo você veio de avião. No teu tempo eu não iria preparar hotel e nem restaurante chique para você, mas no meu tempo eu preparei tudo. Irmãos, a fidelidade é muito bom. É muito bom ser fiel ao Senhor. É muito bom honrar ao Senhor. É muito bom obedecer ao Senhor. É muito bom aguardar o tempo do Senhor. É muito bom aguardar o cumprimento da promessa que o Senhor te fez. E o que eu não esperava, irmãos, só isso é motivo de testemunhar e glorificar ao Senhor. Mas o que eu não esperava, que no tempo dele, minha filha com 1 ano de idade iria viajar a primeira vez de avião. Eu demorei quase 20 anos para viajar a primeira vez, foi 15 anos. Minha filha com 1 ano já viajou 4 vezes de avião. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor disse: tem mais, eu quero que você desça na próxima aeroporto. Eu quero que você desça na conexão desse novo, porque eu tenho algo ainda para fazer. E a minha conexão é em São Paulo. E eu disse: Senhor, tu sabe que se eu fizer isso, eu perco a passagem de volta comigo. Tu sabe que se eu fizer isso, a minha passagem não é de remarcação. Eu vou perder. Mas está nas tuas mãos, faz a tua vontade, e o que importa. E eu desci, irmãos. Fiz a vontade do Senhor, mas estava preocupado com o meu retorno. Nosso carro ficou aqui para a obra. E eu falei na minha oração na madrugada. Passei a madrugada toda orando e disse: Deus, eu não quero voltar de ônibus. E não era para minha pessoa, não é para nenhuma arrogância, não. Mas eu disse: Senhor, será uma viagem cansativa para minha filha. Mas se o Senhor quiser, vamos voltar de ônibus. Mas é cansativo para ela. Tu sabe que às vezes ela acorda à noite, Senhor, chorando. Vai incomodar alguém que estiver no ônibus dormindo. E de avião é tão pertinho, Senhor, 1 horinha estamos lá. Passei a madrugada orando e falando com Ele. E antes de voltar a dormir um pouquinho, descansar, eu volto às 5 horas da manhã. O Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via a companhia aérea entrando em contato comigo. E eu deitei e descansei mais um pouco. Quando foi à tarde, o telefone toca. E eu lembro até hoje o nome da atendente. Olá, senhor Elton, eu sou Eduardo da companhia aérea Azul. Eu gostaria de saber como o senhor está, como foi o seu voo. Perguntando sobre o feedback. Eu disse: olha, eu preciso continuar ainda a minha viagem. Eu estou em São Paulo, eu ainda tenho o meu destino final, que é o Rio de Janeiro. E eu preciso chegar até o meu destino final. Houve uma situação, tive que ficar em São Paulo, mas eu preciso chegar no Rio de Janeiro. Ele disse: só espera só um minutinho que eu vou ver o que eu faço. Aguardei 10 minutos e ele voltou a falar comigo e disse: olha, só me dá mais 40 minutos que eu vou desligar e depois eu retorno para o senhor. Eu disse: tudo bem. Quem tem promessa de Deus, quem com quem Deus faz forte, quem sabe a fidelidade que serve ao Senhor, que sabe como honra ao Senhor, que sabe como obedece ao Senhor, só tem que descansar e confiar. Irmãos, eu fiquei ali conversando, o pessoal estava comigo. Deu 40 minutos, ele liga de novo. Ele disse para mim: Senhor, qual é o dia que o Senhor quer retornar para o Rio? Qual é o horário que o Senhor quer? E naquele momento comecei a glorificar e exaltar o Senhor, dizendo: Deus, não tinha como remarcar minha passagem. Agora está perguntando o dia e o horário que eu quero voltar. Estou
Mas sabe o que é importante ser fiel ao Senhor? A minha pergunta foi: Senhor, que dia o Senhor quer que eu volte? Qual é o horário que o Senhor quer que eu volte? E ele disse: você vai voltar no sábado à tarde. Eu disse para ele: dia 7, sábado à tarde. Mas mediante as obrigações da obra, minha vida pessoal, eu tinha esquecido que ontem foi 7 de setembro, que é uma data que representa muito, os irmãos sabem o que significa 7 de setembro. E o Senhor estava me ensinando mais algo, dizendo: filho, o importante é obedecer, o importante é você cumprir e repassar a minha igreja, que quem me honra, eu honro. Quem obedece, vive as promessas de cumprimento do voto. Irmãos, agora estamos juntos por uma viagem tranquila. E fora isso, ele ainda me perguntou: o senhor quer um representante da companhia acompanhe o senhor ou sua esposa? Eu disse: não precisa não. Eu queria, já alcancei. Quando Deus ele faz uma promessa, quando Deus ele faz um voto, ele quer cumprir esse voto. Deus me mostrou na madrugada o atendente da companhia aérea me ligando, e Deus cumpriu a promessa que ele fez. Aí você pode estar olhando para o seu cenário e dizendo: mas essas coisas estão difíceis. Ei, se você tiver tudo certinho, você não fica em paz. Mas se tiver alguma pendência, resolva logo. Se tiver alguma pendência, resolva logo. Ei, porque o povo tinha uma pendência para o Senhor e morreu no deserto. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui para testemunhar o que ele faz. Eu estou aqui para testemunhar. Eu guardei 10 anos no cumprimento. Mas se honrou, aconteceu. Ele é fiel. E sabe o que é interessante? Eu vivendo as promessas, coisas a mais. E o telefone chegando mensagens de pessoas aqui de Itaguaí passando um aperto. E eu acho interessante, você era um dos casos no grupo da igreja. Deus fala, Deus ordena que não é para fazer, ainda faz, e depois ainda vai testemunhar que desobedeceu a Deus porque que não ouviu o Senhor, e ainda confirmar que Deus é na sua vida. Porque não ouve, porque não obedece. Josué deu uma ordenança, porque não veio dele, veio de Deus. E tudo aconteceu, a travessia do Jordão, pisar na tão promessa do voto do Senhor, a terra que mana leite e mel. Ei, tem pessoas que entraram aqui essa noite dizendo: Cristo, porque as coisas ainda não aconteceram na minha vida, porque a promessa ainda não acontece. Ei, Deus está dizendo para você: se tu está sendo fiel a mim, então permaneça, porque eu vou honrar as promessas. Mas se tem uma pendência comigo, resolva logo. Se tem pendência comigo, resolva logo. E uma das preocupações minhas é ficar em São Paulo sem carro. Mas Deus preparou um motorista para me levar para todo canto, com agendas para poder pregar, obreiros me buscando, me levando, me trazendo, e o Senhor fazendo. Ei, o Senhor é a nossa esperança, a nossa bandeira. Essa mesa representa a alma, essa mesa representa a fidelidade, essa mesa representa a comunhão, essa mesa representa o voto que o Senhor diz: um dia vós estarão comigo no paraíso. Olha, vocês vão estar comigo na grande ceia, na grande boda do Cordeiro. Ele fez voto, ele fez promessa. Ei, hoje eu fiquei sabendo de algo que aconteceu. Eu falei: Deus é fiel. E foi um diácono ministro. Fiquei sabendo no testemunho dele aí que aconteceu. Eu me recordo que antes de sair de viagem, Deus falou que ia fazer uma surpresa para ele. E Deus fez. Que a coisa massa me entrou em contato, deixando uma oração. E eu falei: Deus, obrigado. Todo mundo
É assim que é a obra do Senhor. Ei, ela canta lá, não fica nenhuma pendência. Se tu ficar com pendência no cartão de crédito, vai complicar. Se tu ficar com a pendência no cheque especial, vai complicar. Se tu ficar com a pendência com a justiça, vai complicar. Se tu ficar com a pendência na Receita Federal, vai complicar. E se tu ficar com a pendência com o Senhor, vai complicar. Para aqueles que foram fiéis ao Senhor, alcançou a terra prometida. Para aqueles que obedeceram, saiu do deserto. Ei, deserto não é para você. Deserto não é para você viver. Deserto não é lugar para você morrer. Descer em Canaã para você. Deus quer honrar o voto que te fez. Deus quer honrar a promessa que te fez, mas está dizendo: não tem como eu honrar se você não for fiel a mim. Não tem como honrar se você não me obedecer. Não tem como eu honrar se você não deixar aquilo que eu mandei você deixar. Porque todo conhecimento é meu. O conhecimento vem de mim. Eu falei lá em São Paulo. Falei: Deus vai dar uma vitória. Estava no meio dos irmãos. Falei: Deus vai dar uma vitória. Deus vai dizer: vai dar uma vitória. Eu, se fosse você, teria esse recado. Irmãos, isso já foi um dia. Passou 2 dias. A irmã, simplesmente Deus falou, ganhou uma casa. Aí questionaram: por que ela ganhou? Eu falei: sabe por que ela ganhou? Porque ela é serva do Senhor desde o berço. É instrumentista na casa do Senhor, nunca se desviou. Os pais também nunca se desviou, estão presentes na casa do Senhor. A avó é uma mulher de oração. São uma família dotada. E quem é dotado, quem honra a Deus, Deus honra. Quem tem compromisso com o céu honra. Elias pediu fogo e o fogo desceu. Porque ela ganhou a casa. E eu entrei em contato com a mãe e diz: olha, parabéns para vocês. É Deus honrando vocês. Mas jovem que não saiu do caminho do Senhor desde berço. Mas jovem que casou pura. Mas jovem que entrega a vida dela para o Senhor, a família toda. Deus não vai honrar. Deus está honrando Josué pela fidelidade. Deus está honrando esse novo povo que está obedecendo. Está dizendo: se assim como Acã tem pendência, eu tiro, eu abato. Essa foi em pé. E as horas das verdades, Jesus. E eu vou ser bem sincero: Deus falou que este ano seria um ano da vitória. Deus falou que este ano ia ser o melhor ano. E olha, eu louvo a Deus por isso. Deus tem feito a isso. Deus tem cooperado. Querendo achar que está com fidelidade com o Senhor, Deus está honrando. E está obedecendo, Deus está honrando. Quem está dando certo, Deus está fazendo. Ele se apressa de ir. Ele vai achar que a sua pendência é com o Senhor. Ele vai churicando. E a coisa mais. Quando você foi ser enviado no altar para mim, Deus me deu uma visão. E nessa visão eu via um redemoinho. E esse redemoinho era grande. Mas eu via você no meio desse redemoinho. Interessante que você estava num barco tranquilo, dentro desse redemoinho. Todo redemoinho
redemoinho tem um oco dentro. E você estava ali dentro. Em volta da sua pessoa tem um redemoinho. Mas você estava em paz, estava segura. E Deus está dizendo, diga para ela que assim como o redemoinho chegou, ele está indo. Porque veio para derrubar ela, mas Deus sustentou. Ei, assim como chegou com força, ei, 1000 cairão ao teu lado, mulher, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingida. Como chegou com força, vai indo embora com força. Irmãos, vou fazer uma oração que Deus mandou. Temos que encerrar, mas eu preciso deixar algo para finalizar com Deus mandou. Deus fez 2 promessas ao povo. Uma promessa é a libertação do Egito. A segunda promessa, alcançar Canaã, a terra que manda leite e mel. Uma promessa eles conseguiram, mas a segunda não. Porque para alcançar a segunda tem que obedecer. Para alcançar a segunda tem que ter uma vida no altar. Para alcançar a segunda não pode ter dependência do Senhor. Alcançar uma, mas a segunda não alcançar. Josué alcançou todas. O povo que nasceu depois alcançou a promessa. Tem promessa aqui essa noite acontecendo. Tem cumprimento de voto do Senhor aqui essa noite. Ele vai achar que está sem pendência para o Senhor. Deus está assinando vitória. Ele vai churicar. Põe a mão no seu coração que eu quero orar. Maravilhoso Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, que não para me usar como instrumento, Senhor, essa noite. Tu sabes, Senhor, que foi na pureza, Senhor, a tua santidade, Pai. Que foi, Senhor, ministrada, Senhor, a mensagem essa noite, Pai. Foi direcionada segundo o teu Santo Espírito, Pai. E cada um vai entender aquilo que o Senhor está falando, Pai, essa noite. Porque, Senhor, essa mesa representa um voto que o Senhor fez, Pai. E é cumprimento desse voto. Mas ainda há um voto, Senhor, para acontecer. Que será a grande ceia, Senhor, para que na sua mansão celestial. Que será a eternidade contigo. Ei, calabachuri canta ramanai. Elebachuri canta poderabachai. Que essa noite, Pai, o Senhor venha fortalecer cada um dos seus servos. Que essa noite o Senhor venha dar força, ânimo, coragem. Venha, Senhor, dar sabedoria, Senhor. Venha, Senhor, dar força para que cada um venha ser fiel a Ti, Senhor. Senhor, opera, Senhor, o teu milagre, todo o laço, quebra-lança, todo ataque do adversário, todo projeto, Senhor, maligno, todo o mal será desfeito, Senhor. Fortalece cada um, Senhor. E cada um vai entender, Senhor, que para alcançar a segunda promessa da Canaã, Senhor, da terra que manda leite e mel, tem que nascer de novo no deserto, tem que ser, Senhor, fiel. Obediente. Senhor, fortalece, fortalece, fortalece. Opera, Senhor, o teu milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos poder aplaudir a Jesus?